antes da gente falar de Flamengo e Palmeiras, eu também queria pegar aí já que estamos aqui com os nossos dois professores, né? Queria ouvir de vocês. Muito se fala dentro dos óbvio, né? De gestão, mas um pouco dessa sorte, desse acaso. O Palmeiras achou o Abel. Se o Jorge Jesus tivesse ficado no Flamengo, talvez ele pudesse ser o Abel, né? Mas deixando de olhar para trás e olhando para momentos que recentemente Palmeiras e Flamengo tiveram, que é você gastar um pouco mais do que você pode e, em dado momento, ao invés de você se valer da sua máquina de receitas, você reajustar a rota para não voltar a ter períodos difíceis, como que vocês enxergam Flamengo e Palmeiras num corte um pouco mais recente em relação a não quero voltar a ter os problemas que eu tinha, deixa eu me reorganizar, e talvez como isso descolhe ainda mais eles da turma que gasta sem poder recorrentemente no futebol brasileiro. Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês também desse lema de não posso voltar a ser o que eu era. Eu acho que aí eu vou até iniciar aqui, porque o César vai poder falar mais, né? Já vista que ele está incluído aí e felizmente está liderando a conversa sobre fair play financeiro aqui no Brasil, porque a gente fala muito sobre isso, né? Clubes que jogam com o regulamento embaixo do braço, que estão fazendo tudo direito, eles deveriam ter uma vantagem competitiva por si só, que é o caso do Flamengo e do Palmeiras, que conseguem fazer tudo muito bem e já descolaram, né, de todos os demais clubes do Brasil, e na minha opinião vão continuar descolando, porque eles saíram 10 anos na frente, né? Então todos os outros clubes têm que encurtar essa distância grande aí. Mas, e acho que, como a gente falou aqui, da qualidade da gestão, são gestões que não dão um passo marca perna, né? Eles podem esticar um pouquinho a corda, como o Palmeiras esticou esse ano, né? Gastou mais, e no lançamento do relatório convocado esse ano, o César falou sobre isso, sobre o farol amarelo ali, de ter um contas a pagar grande de atletas para frente, mas ainda atletas, né, você vê que mesmo os compromissos mais arriscados, entre aspas, que o Palmeiras faz, pegando o exemplo do Vitor Roque, é um atleta que tem potencial de revenda futura, então ele tem grandes chances de reaver esse dinheiro lá na frente, não está trazendo um atleta de 30, 32 anos que ele não tem esse poder de revenda, então até o risco ele é tomado dentro de um contexto que dá uma segurança maior para o clube. Do outro lado, eu falei aqui do fair play financeiro, porque a gente vê vários clubes que não atuam da mesma maneira, né? Eles dão o passo marca-perna, eles não atuam no ambiente de risco controlado, e isso, na minha opinião, vai criando esse cenário de assimetria, em que Palmeiras e Flamengo vão continuar se descolando do todo, né, César? Não, eu também concordo com esse ponto de vista, que assim, eu acho que os dois fazem bastante, mas fazem dentro daquilo que é possível. Eu não vejo nenhum deles extrapolando. De novo, o Palmeiras indo um pouco mais, esticando um pouco mais a corda para poder ser competitivo, mas eu também gosto dessa diferença no perfil das contratações, né? O Flamengo tem optado por contratar jogadores já mais tarimbados, mais velhos, né, com mais experiência, mais testados, né, que nem sempre dão certo, né? Tem alguns nomes que contratou recentemente que os torcedores locais, né, quando foram dos times de onde eles vieram, agradeceram que alguém resolveu pagar tudo isso por eles. E enquanto o Palmeiras tem buscado ali os jogadores com potencial de revenda. Provavelmente o Flaco vai ser vendido, o Vitor Roque tem potencial de ser vendido, vai ter alguns outros jogadores ali que podem ser negociados e continuar fazendo a roda girar. De novo, eles vão até onde podem. Eu não vejo nenhum deles com risco de problema por erro de gestão ou por erro de decisão em como gastar o dinheiro. Pode ter ali, como a gente falou, um soluço ou outro, porque a receita não atingiu o objetivo, porque caiu numa fase preliminar de uma Libertadores que acontece, porque não vendeu a quantidade de jogadores que precisava, mas não porque gastou exageradamente, diferente dos outros clubes que, de fato, em geral, gastam primeiro para buscar a receita depois. Esses Flamengo e Palmeiras hoje são dois clubes que gastam sabendo o que é possível fazer, né? E aí eu acho que essa é a grande diferença deles. E aí, quando a gente vai olhando, já pensando no modelo de fair play financeiro, eles naturalmente se destacarão, ou naturalmente atingirão todas as métricas e tudo mais, justamente porque eles vêm de um modelo onde a dívida é super controlada, né? É uma dívida que normalmente é para frente, eu sempre digo isso, né? Quando eu olho o Palmeiras e o Flamengo, eles fazem dívidas de contratação olhando para frente,
né, para fortalecer elenco, para poder conquistar, e não pagando o problema do passado e aí sem capacidade financeira de olhar para o futuro. Então, assim, são dois clubes que têm nesse sentido, perfis muito parecidos. Né? Olham para frente, dívidas com capacidade de se autofinanciar, na medida que esses jogadores que estão sendo comprados vão ser negociados no futuro, alguns deles, ou você compra jogadores pensando simplesmente em conquistas que vão retroalimentar as receitas. Então, eu acho que aqui a gente tem nesse sentido, muita segurança no que eles são capazes de fazer. E, Thiago, antes de entrar no Thiago palmeirense, agora eu quero saber do Thiago Market Makers, né? Um analista que tenho visto muito no Market Makers, até deixo a recomendação para o pessoal. O Market Makers, ele, no ano de 2025, ele ampliou os seus horizontes. Então, temos muita análise de mercado, mas também temos o espectro político que envolve as tomadas de decisão de mercado. Então, assim, Thiago, sendo muito sincero, né, a gente sabe que no capital emocional, o vencedor leva tudo. E você está em vias de poder ter Flamengo campeão da Libertadores e do Brasileiro, ou Palmeiras campeão da Libertadores e do Brasileiro. Existe a possibilidade que um dos dois times que chega em novembro com possibilidade de ganhar tudo, ficar sem nada. Como que o Thiago Salomão entende essa fotografia e o que pode, eventualmente, ficar de lição, ou que cenário que um time que, eventualmente, não leve nada, encontra para 2026? Não, é impossível você dissociar essa resposta para um torcedor, né? Eu acho que talvez, por mais racional que a gente tente ser, eu vou ter uma visão muito preocupada do que foi o ano de 2026 se o Palmeiras não ganhar nenhum título, mas passando toda a raiva, passando toda a tristeza ou toda a alegria, mas olhando para o copo meio vazio, assim, o ano de 2026 do Palmeiras tende a ser o ano de 2025 tende a ser um ano histórico de faturamento, né? Além das vendas de jogadores, teve as premiações com os campeonatos que chegou até a fase final, teve o Mundial, teve tanta coisa que ajudou o resultado do time a trazer uma expectativa positiva para 2026. Dificilmente vai se repetir, porque não vai ter Mundial todo ano, né? São de 4 em 4 anos, mas o ponto que eu ia trazer, e até o Grafietti e o Pedrão já falaram um pouco, é das contratações que o Palmeiras fez, né? O Palmeiras se arriscou, entre aspas, trazendo mais jogadores, né? Gastando mais, mas se você for pegar o perfil dos jogadores contratados, a maioria deles tem mercado ainda para voltar. O próprio Vitor Roque já chegou a ter sondagem aí dele voltar para a Europa. Ele mesmo já fala, né? E, pô, se tudo der certo, volto para a Europa. São caras muito novos ainda, né? Você pega o Grafietti falou do Flaco Lopes, eu acho que ele é o cara que melhor expressa o que é o tipo de contratação do Palmeiras, que eu resumiria como nunca critiquei. Porque a quantidade de jogadores do Palmeiras que o torcedor tem que falar nunca critiquei é enorme. Você pega o Flaco Lopes, quanto tempo demorou para desabrochar, vai lá para trás, pega o Veiga, pega o Scarpa, pega vários jogadores aí que o Palmeiras contratou, o próprio Gustavo Gomes, que chegou bem, mas olha o tamanho que se tornou o Gustavo Gomes no Palmeiras, né? Então, e tem vários outros aí que nesse ano, se for fazer uma pesquisa aí com torcedores, você vai falar, pô, e o Aníbal Moreno? Ah, não agradou tanto. Ah, e o Mikael? Não, isso aí é zagueiro de Major League Soccer. Ah, e o Facundo? Não, isso aí não deu certo. Mas, sim, acabaram de chegar. Podem passar por seu período de adaptação e ano que vem podem virar as grandes estrelas do time, podem virar jogadores super importantes e podem ser vendidos, né? Porque o Palmeiras conseguiu pagar um preço que eles não vieram eu vou pegar um exemplo aí do Flamengo, né? Não vieram no nível Saúl, que é um jogador já de 30 anos, mas um baita jogador, super completo, mas dificilmente o Flamengo vai conseguir fazer uma super negociação com ele depois da passagem dele pelo Flamengo. O Palmeiras pode ter essa opcionalidade, que é o que eu vejo com muito bons olhos, né? Porque o Palmeiras ele tem acertado mais do que errado nesses jogadores que demoram, às vezes, 1, 2, 3 anos para florescer. Então, respondendo a sua pergunta, meu nobre Bruno Chataki,
Eu espero que o Palmeiras ganhe os 2 títulos, ou pelo menos um esse ano, mas ganhando ou não ganhando, a gente tem... O Abel fala muito isso, não é um resultado que vai transformar esse plantel em o time excelente, nem o time que tem que ser jogado fora. O Palmeiras, vamos ser bem frio e realista. Eu, como palmeirense que sofri muito no passado, esse é o melhor Palmeiras do Abel, em 5 anos de anos muito bons. Assim, talvez por elenco, alguns jogadores podem ter sido melhores em outras posições nos outros anos, mas em termos de consistência, entrega de resultado, esse é o melhor time que o Abel tem na mão. Não, eu só ia fazer um comentário, Tiagão, mais voltado para a operação de futebol, que até nisso você vê a diferença de uma boa gestão e de um clube organizado, né, os exemplos que você estava dando dos atletas que demoram um pouco mais para encaixar, e é natural, né? Você está chegando num trabalho novo, ambiente novo, contexto novo, então é fundamental que o ambiente te forneça as condições para que você se adapte, se desenvolva e consiga entregar o máximo da sua capacidade, que é uma coisa que você não enxerga em 90% dos outros clubes, né? O Flamengo e o Palmeiras, por conta desse ciclo virtuoso, eles oferecem essa condição para os atletas hoje, em detrimento da torcida, que sempre vai reclamar e nunca vai estar bom, etc. Mas o ambiente interno permite que os atletas se desenvolvam dentro daquele contexto, dentro de uma lógica de trabalho, né? E aí você consegue mitigar a perda. Porque no fim a gente vê muito clube aqui, né? O César também com certeza já viu várias vezes aqui na Altitude, a gente vê isso, cara, toda hora. O cara traz o jogador na janela de julho, ele joga 3 jogos e já não serve mais. E não tem discussão se serve ou não serve. Ele não serve, ponto. Não tem tempo para o cara se desenvolver, né? O que é uma alucinação. Se pensar que qualquer emprego que você tenha chegado na sua vida, depois de um mês, o cara fala, pô, você não serve mais, está afastado, descartado, né? Não faz o menor sentido. Então, o ambiente dos 2 clubes permite que os atletas que são ativos de altíssimo valor também se desenvolvam de uma forma mais estruturada. Sem dúvida. Não, e aí até fazendo uma leve provocação aqui, sem camisa de torcedor é mais fácil. Se eu tivesse que escolher, Thiago, eu preferia ganhar a Libertadores, tá? Até porque o brasileiro... É que eu não falo essas coisas, Grafietti, porque é só eu falar alguma coisa ao vivo ou na gravação. Então, assim, eu já vi até o Palmeiras perder do CRB em casa numa Copa do Brasil, porque eu falei, pô, mas se não ganhar do CRB... vai ganhar de quem? Deu uma de Thiago Neves lá com a Alô Zezé, né? E vai o Palmeiras e perde o CRB. Então, mas obviamente... nessa análise mais fria, acho que é isso, cara. O que você mesmo falou no começo da sua fala, antes de entrar no modo torcedor, né? Aconteça o que acontecer, ganhando os 2, perdendo os 2, ganhando um, perdendo um, continua. E ano que vem vai estar aí disputando tudo de novo. É isso. Então, assim, é claro, o torcedor sempre vai... Se não ganha nenhum, o torcedor vai... A primeira sensação foi um ano horroroso. Não foi, né? Você jogou em 2 finais, né? Foi até o fim, não sei o quê. Mas o ano que vem tá lá, tem a sequência. E essa é a grande vantagem de um time organizado em relação aos demais, né? Não tem que começar tudo do zero, porque foi um horror, né? É só manter o que está sendo feito. Então, de novo, são os benefícios de estar bem estruturado. E assim, falando pelo lado aqui rubro-negro, digamos assim, a gente só quer um pouco de estabilidade, sabe? Eu queria um pouquinho de Abel aqui na nossa vida, porque, de fato, assim, 12 treinadores em 5 anos, todo ano chega julho ali com a frigideira já pegando fogo. Então, eu acho que o Felipe é um técnico muito novo, mas ele tem todos os predicados. Se, de fato, ele ainda está muito cru para ser um técnico de ponta europeu, talvez aqui seja o laboratório perfeito para ele desenvolver um trabalho de longo prazo, né? Então, eu estou longe de achar que não ganhar nada seria um fracasso, até porque, financeiramente falando, nós, quando desenhamos, né, nós somos gestores, cada um aqui na sua vida profissional, mas nós tomamos planejamento para as nossas empresas. E quando a gente faz isso, você quer se colocar em condições de, entre aspas, disputar em mercado nas melhores condições, nos melhores predicados. Então, isso significa que se você chegou na final da Libertadores e se você está disputando na 33ª rodada, ponto a ponto, o campeonato, financeiramente falando, seu planejamento deu certo, né? Então, eu acho que esse é o grande predicado de ambas as gestões, e o maior erro não vai ser perder os campeonatos,
mas se o perdedor tratar tudo como terra arrasada. Eu achei muito linda a resposta do Chatak, mas aí trazendo um pouco do clubismo aqui, acho que o que tem em jogo aí em 2025 é que o dia mais feliz da minha vida, futebolisticamente falando, coincide com o dia mais triste da vida do Chatak, que foi 27 de novembro de 2021. Então, eu acho que porque acordar que foi difícil. A única coisa que vai me deixar... eu vou ficar muito triste se perder a final da Libertadores, mas a única coisa que vai me deixar o coração aqui, vou ver um alento, é saber que o Chatak vai sentir o que eu senti no dia 27 de novembro de 2021. Aquele estouro de alegria de ganhar de um super rival numa final de Libertadores. Não que eu queira isso, mas como eu gosto muito de Chatak, é uma pessoa que eu amo em todas as esferas da vida, então vou ter esse alento, pelo menos. Mas espero que ele não sinta, cara. Espero muito que você não sinta isso. Eu sinceramente, só espero que tenha o prêmio de consolo para quem ganhar a Libertadores. E aí eu acho que o brasileiro ele tem um pouco dessa pitada, sabe? Porque perder tudo vai doer muito nos dois lados, né? Mas eu digo que o Davidson ele ensinou muitas coisas para a torcida do Flamengo. E o que o paulista considera como soberba, culturalmente falando, o carioca ele é um otimista, né? Então o futebol para o carioca é carnaval, né? Vamos lá, vai ser 3-0, no bom sentido, é bumba meu boi, né? Aquela coisa gostosa. Quando que para o paulista é algo religioso, né? Nós vamos lá, nós vamos ganhar, até o fim, até o último homem, vamos para a batalha, né? Uma coisa mais espartana versus ateniense, assim. E aí, quando a gente mistura tudo isso, a gente já vê os efeitos de uma rivalidade sendo levada ao seu grau exponencial, que é o quê? O flamenguista ele não está de oba-oba nem otimista. A gente está tenso, a gente está levando aquilo com muito mais seriedade que a gente levou em 2021, e pode ser que o Palmeiras ganhe de novo, mas a mobilização para esse jogo, por ser o primeiro tetracampeão, por o Andrés Pereira estar do outro lado, eu acho que nem o Manuel Carlos escreveria um roteiro para esse nível, né, gente?